Galera, bom dia. Turma, parte 2 da nossa aula sobre prevenção do suicídio no Brasil e no mundo e o desafio da baleia azul. Turma, me diga uma coisa, vocês acham que vai ser o primeiro e o último jogo que induz o adolescente ao suicídio? Não, isso é muito comum, né? Já observaram como o processo é cíclico? Todo ano surge um desafio com um grau de complexidade um pouco maior, mas que geralmente se transforma num comportamento de alto risco da mesma forma. Então, galera, eu trouxe para vocês alguns jogos, não fazendo apologia, obviamente, sem querer influenciá-los, mas vocês vão observar como a coisa é cíclica. Alguns jogos que induzem o adolescente ao ato extremo, né? O adolescente ao suicídio. Bom, eu trouxe alguns para vocês e eu quero que vocês deem uma observada, tá bom? Primeira coisa, galera, vocês recordam que vez ou outra um caso desse surge na mídia? Recentemente, fazendo um comentário aqui, uma alusão, mas com muita delicadeza, com muita sensibilidade, nós tivemos um caso de um garoto no Crato. Por sinal, a linha de investigação foi em torno desse desafio, desse jogo. Um garoto no Crato, inclusive sobrinho de um colega de trabalho, né? Que possivelmente teria participado do que chamam de roleta russa. Olha aí, galera bem informada, recorda da chamada roleta russa. Show, turma! Além da roleta russa, a galera aqui deve recordar que lá nos Estados Unidos existem algumas gangues americanas chamadas Bloods, que quando o sujeito, o adolescente, vai ingressar, geralmente ele passa por um corredor humano, onde praticamente ele é espancado. Dá-se o nome de corredor polonês. Aqui no Brasil ocorre muito quando o sujeito ele muda de faixa numa determinada arte marcial. Mas nos Estados Unidos há relatos de situações ainda mais complicadas, né? Relatos até de morte. Então eu tenho o que nós chamamos de corredor polonês. Beleza? Turma, ano passado, eu recordo, nós trabalhamos, interessante, né? O Guilherme trabalha com a disciplina de atualidades. Praticamente todos os anos, Guilherme vai ter que fazer uma aula sobre um desafio novo, né? Porque ano passado eu contei para vocês a história de um garoto chamado Gustavo Detter. A galera deve se lembrar do Gustavo Detter, 13 anos, que lá na cidade de São Vicente, no bairro de São Vicente, em Santos, São Paulo, ele estava jogando de modo online. E quando ele estava jogando online, parece que os colegas que estavam em transmissão através de webcam fizeram o quê? Um desafio, né? Quem perdesse naquele jogo teria que provocar um desmaio voluntário. O que foi que aconteceu, turma? Ele se utilizou de uma corda lá que sustentava um saco de boxe e infelizmente o pior ocorreu. Quando chegou ao hospital, já chegou sem vida. Olha que coisa interessante, nós trabalhamos ano passado, nós falamos da roleta russa e também do The Shocking Game, o jogo de asfixia. Então, outro jogo aí extremamente perigoso e que ano passado, né, se transformou aí numa sensação. Jogo de asfixia. A galera sabe o risco que adolescentes correm, né? Quando, por exemplo, esse desmaio ultrapassa os 2 minutos, pode ocorrer aí uma parada cardiorrespiratória. Então, galera, isso aqui não é jogo, isso aqui não é desafio, isso aqui não é brincadeira. É comportamento de alto risco. Existe um outro, galera, chamado balconing. Balconing.
Numa tradução bem simples, seria o ato do camarada pular de uma varanda para outra. Ou seja, camaradas vão para a área externa ali do seu prédio, do seu apartamento, e tentam pular na varanda vizinha. Às vezes há até o pulo, não para outra varanda, e sim para uma piscina, por exemplo, do condomínio. Eu nem preciso dizer para vocês que quase sempre dá em morte. Chamam de balconing. Não confunda com aquela modalidade esportiva baseada no uso do impulso para ultrapassar, vencer obstáculos, que é o Le Parkour. Aqui é uma modalidade muito mais perigosa, nem posso chamar isso de esporte, né? Ao contrário. Então eu tenho o balconing, ok? O chamado balconing. Beleza, turma? E por último, um dos que eu me assustei, sabe? Um que eu mais fiquei preocupado em sua realização. Tu vai para o local mais alto possível e se fotografa em cima de algum objeto em posição de tábua, equilíbrio instável. Então vamos para a definição desse comportamento de alto risco. Se fotografar no local mais alto em posição de equilíbrio instável. Nós estamos falando do planking, ok? O chamado planking, tá certo? Pessoal, nem preciso. A imagem já prova o quanto esse comportamento é arriscado, correto? Guilherme, onde é que o senhor quer chegar citando esses jogos que induzem o adolescente ao suicídio? Há uma diferença capital entre esses desafios, entre aspas, que eu coloquei aqui, galera, e o desafio da baleia azul. Eu acho que a maioria dos alunos que estão aqui já identificaram. O desafio da baleia azul é um cybercrime. Ou seja, é um crime virtual, um crime eletrônico, um crime cibernético. Então você observa que a diferença para os outros jogos aqui, os outros desafios, repito entre aspas, é o fato do desafio da baleia azul ser realizado através do uso de redes sociais. Então, galera, o desafio da baleia azul é um cybercrime. É um cybercrime. Então, professor, eu já posso considerar o curador, aquele que convida o participante para participar, obviamente, do desafio de cybercriminoso? Sem dúvida. Vocês vão ver que o cara que convida as pessoas para participarem do desafio, ele comete 6 crimes. Ele incorre em 6 crimes de acordo com o Código Penal. Ou seja, galera, o cara vai passar um bom tempo na cadeia por causa dessa brincadeira de mau gosto. Eu estava comentando com a psicopedagoga, se o desafio da baleia azul fosse tão bom assim, entre os 50 desafios, teria um colocando: o curador, depois de convidar 20 participantes, deve também passar a participar do desafio da baleia azul. Ou seja, se fosse tão bom assim o desafio, os curadores deveriam participar dele, num dado momento, né? Mas não. Por que os curadores não participam? Isso é claro, isso é óbvio. Eles não querem colocar a vida dele em risco, mas quer colocar de adolescentes com perfil depressivo, não é mesmo? Então, galera, o desafio da baleia azul é um cybercrime que surgiu em março de 2015 e chegou recentemente, nas últimas semanas, ao Brasil, tá bom? Primeiro cuidado, galera, que eu quero que vocês tenham. Nós observamos que esse desafio da baleia azul, ele apresenta 2 origens, né? 2 origens. A mais aceita, a gente pode explorar ela, gira em torno da história de uma garota russa, uma adolescente russa, de 15 anos, chamada Rina Palenkova. A mesma tinha 15 anos
Tudo bem? Existe outra origem, essa já é menos aceita. É de que o desafio teria surgido através de uma obra literária. Tá bom? De que o desafio teria surgido através de uma obra literária alemã. Uma obra literária alemã, intitulada 50 Dias Antes do Meu Suicídio. Essa obra recebe esse título, 50 Dias Antes do Meu Suicídio. Professor, o senhor acredita em qual teoria, em qual das origens? Na primeira, principalmente pelo fato de ter observado os desafios. Turma, são 28 desafios que se repetem para somar 50, ok? Lembrando que o último, a galera sabe, é cometer o ato extremo. Uma das coisas que eu tentei tomar o devido cuidado foi criar uma definição própria. Eu encontrei várias revistas, vários dados, tentando chegar a uma definição do desafio da baleia azul, mas eu achei melhor reunir elementos e criar a minha própria definição. Então, galera, isso aqui foi um conceito criado por mim para o desafio da baleia azul. Primeira coisa, turma, o nome chama atenção, né? Guilherme, por que desafio da baleia azul? Por sinal, já criaram o desafio da baleia rosa, né? Que seria o oposto. Ao invés de provocar, através de 50 tarefas macabras, o suicídio de alguém em estado depressivo, o desafio da baleia rosa é o contraditório, né? Você vai ajudar um indivíduo, principalmente que sofra em algum grau aí de depressão. Achei interessante, né, a ideia. Qual seria o conceito, turma? O conceito eu vou partir da própria semântica aqui da expressão, tá bom? O próprio sentido da expressão. Quem criou o desafio da baleia azul em março de 2015 faltou às aulas de biologia. Graças a Deus vocês não faltaram. Mas quem criou o desafio, meu Deus, errou feio, hein? Galera, vocês imaginam que o motivo pelo qual é batizado de desafio da baleia azul é a crença que os curadores têm de que esse animal é suicida, de que a baleia azul possui um comportamento voluntário suicida. Então, quem batizou o desafio dessa forma, acredita que a baleia azul é um animal suicida. Aí você diz, Guilherme, não, tu tá de brincadeira. Não. E como seria esse suicídio voluntário? A baleia azul, mostrar aqui ela. A baleia azul, como todos sabem, é o maior mamífero da Terra. E é um animal, galera, de acordo com um biólogo chamado Nelson Castro, é um animal ruidoso. É um animal de ruído, com sonoridade elevada. O que é que acontece? Vocês sabem que as baleias apresentam um comportamento que pode resultar no que a gente chama de encalhe. As baleias encalham na faixa de praia, correto? Então, de acordo com esse biólogo chamado Nelson Castro, a baleia, ela pode encalhar, obviamente, ocorre o encalhe. Só que, turma, ele disse, isso não tem nada a ver com comportamento suicida. Por quê? Primeiro, as baleias que encalham geralmente são das espécies jubartes e cachalotes, além de ser muito comum entre golfinhos. A baleia azul, galera, ela é muito grande, é um animal gigante. Para ela encalhar, há um grau de dificuldade enorme. Pode ocorrer? Pode. Por quê? A baleia azul, ela tem uma dificuldade de ecolocalização. Então, ela apresenta uma dificuldadezinha de
localização. Professor, o senhor pode ser mais específico? Agora, turma, o que é que pode gerar o encalhe de baleia azul? Primeiro, poluição dos mares. Ela pode perder um pouco o sentido de orientação e acabar chegando na faixa de praia por causa do grau de poluição, de lançamento de dejetos nos oceanos, principalmente na faixa de mar. Então, galera, primeira coisa que pode gerar o encalhe, poluição dos mares, beleza? Segundo, galera, eu disse para vocês que a baleia azul é um animal o quê? Ruidoso. O que é que pode gerar encalhe de baleia azul? O ruído provocado pelas hélices de barco pode atraí-la. Como vocês sabem, a maioria dos barcos ficam ali atracados na região da praia, né, do litoral, da costa. O que é que pode acontecer? Ela se sente atraída pelo ruído das hélices dos barcos. Então, galera, por gentileza, ruído das hélices de barco. Então, galera, nós já comentamos muito nas nossas aulas. Nós pecamos pelo excesso de informações, mas nunca pela falta. Então, galera, batizar o desafio de baleia azul já incorre no quê, galera? Num erro. Tá bom? Baleia azul enquanto animal suicida é o quê, turma? Mito. Mentira. Mito. Tá bom? Então, galera, ficou fácil, professor? Ficou, turma. O que é o desafio da baleia azul? Um jogo de cooptação de participantes, geralmente adolescentes com perfil depressivo, por meio de redes sociais, passam a integrar um grupo com objetivo comum: realizar uma série de 50 tarefas macabras em 50 dias, onde o último desafio seria cometer suicídio. Olha aí, turma, cooptação de participantes através das redes sociais, geralmente adolescentes com perfil depressivo, para integrar um grupo com objetivo comum, que seria realizar uma série de 50 tarefas em 50 dias, onde a última é o cometimento do suicídio. Definição boa, tranquila, não se preocupem que no material que vocês vão receber, principalmente a impressão dos slides, vai estar lá os tópicos para tu definir, tá bom? Principalmente numa redação. Bom, de acordo com o desafio, esse cybercriminoso, ele faz uma varredura do teu rastro eletrônico. Então ele vai conseguir informações privilegiadas e ele vai usar isso para te constranger de maneira ilegal. Isso é um dos crimes que o cybercriminoso ele pratica, o constrangimento ilegal. Ele usa essas informações para dizer: Vanessa, recentemente tu trocaste de escola, né? Está estudando agora no 2º ano do Colégio Objetivo. Suas amigas mais próximas são fulana, sincrana, né? Ou seja, ele vai mostrando que conhece a tua vida e tu tem que realizar os desafios dentro de um tempo e tem que enviar foto para ele da realização daquela tarefa. Senão ele começa a ameaçar a sua família, inclusive de morte. Há um caso no Paraná, galera, de uma adolescente que está sob a tutela do Estado. Na realidade, eu tenho 4 casos. Tá vendo o cuidado que a gente tem que tomar? Estão pegando toda a morte de adolescentes em circunstâncias suspeitas e enquadrando como desafio da baleia azul. Primeiro cuidado que você tem que ter, turma. 4 casos estão sendo investigados. Me diz uma coisa, turma. Qual é a polícia que tem competência dentro da jurisdição para investigar casos do desafio da baleia azul? Polícia Federal, casos excepcionais. A Polícia Civil, a Justiça Estadual, que tem competência para investigar casos relacionados ao desafio da baleia azul. Beleza, turma? Então não esqueçam, a competência de investigação, a polícia
que está com a atribuição de investigar casos relacionados ao desafio da baleia azul é a Polícia Civil. Beleza? A Justiça Estadual. Tranquilo, turma? Então, definimos o conceito. Conceito é extenso, né? Se eu for colocar aqui no quadro, a gente vai perder o nosso tempo de aula. E como vocês vão receber esse material, tá lá essa definição do desafio da baleia azul. Além do que, a galera aqui é preparada. Geralmente, quando ouve a definição da boca do professor, já está fazendo apontamento no caderno. Galera aqui chega junto, chega bem, né? Então, vamos lá. Turma, na aula passada, eu falei para vocês que suicídio é fato atípico. O que é que significa isso, turma? Não é possível responsabilizar o agente. Primeiro, porque se ele morreu, não posso puni-lo. Segundo, se ele tentou e sobreviveu, ele precisa de ajuda, acompanhamento e não punição. Mas a gente poderia nos aprofundar um pouco mais na participação em suicídio. Então, rapidamente, artigo 122 do Código Penal. Turma, nós comentamos que a participação em suicídio pode ocorrer de 3 formas. Recordam? A participação em suicídio pode ocorrer de 3 formas. Lembre-se, o que é suicídio? Morte em decorrência de ações danosas, autodirigidas intencionalmente. Nós comentamos, galera, que a pessoa ela pode incitar. Nós comentamos que incitar é o quê? Despertar a ideia que antes, obviamente, não existia. Segundo, reforçar a ideia pré-existente. É o que eu chamo de induzir. E oferecer os meios para a prática, eu chamo de auxílio. Beleza? Turma, se liga aqui, galera. Eu falei para vocês que eu posso praticar um dos atos, 2 dos atos ou 3 dos atos. A pena é a mesma. Agora lembre-se, turma, Guilherme participou de um suicídio. E nesse suicídio, a vítima morreu, veio a óbito. Então, quando eu participo de um suicídio que resulte em morte, 2 a 6 anos de prisão. Então, galera, olha como é sério, né? Tomar muito cuidado com o que se diz. Eu estava comentando ontem, galera, nessa entrevista, que os pais estão perdendo seus filhos para o quarto. Porque, galera, como é que pode um desafio que tem 50 tarefas, o pai só se dá conta de que o filho estava participando do desafio na última? Como é que pode, se a maioria das tarefas são de automutilação? Rapaz, chego à noite, cadê Pedro, cadê João, minha filha? Guilherme, já estão dentro do quarto, já estão dormindo já. Chego lá, Deus abençoe, meu filho, dou um cheirinho. Eu posso fazer o quê, turma? Pegar, infelizmente, ocorre muito isso. Meu filho está lá de pijaminha, vou levantar o pijaminha do meu filho para ver se não há nenhuma automutilação. Vou acompanhar a vida do meu filho. Eu não estou pedindo para os pais invadirem a privacidade dos seus filhos. O que eu estou pedindo é que o acompanhamento seja mais próximo. Seja mais próximo. Porque, turma, não é brincadeira. Tem uma garota chamada Mônica Tavares e ela tem um stand-up comedy, um quadro chamado Danos Morais. Está veiculando muito no WhatsApp o que ela gravou sobre o desafio da baleia azul. Se liga nisso aqui, ela diz o seguinte: minha mãe, até meus sonhos, ela queria saber. Eu acordava de manhã e dizia: mãe, sonhei. Com o que, minha filha? Sonhei que eu estava voando. Voando com quem? Né? Não tinha muito isso? Guilherme, passa para casa. Eu não quero você na rua conversando com o Denis. Eu já disse para você que Denis não é boa companhia. Eu entrava, ia fazer qualquer outra atividade, às vezes com raiva, mas compreendia minha mãe. Hoje não. Você entra para casa, vai para o quarto, liga o computador, entra nas redes sociais e vai conversar com quem? Com o Denis.
Ou seja, tem que acompanhar. Os pais estão perdendo seus filhos para um quarto. Vocês entendem essa metáfora? Vocês estão compreendendo essa metáfora? Então, galera, quando a participação em suicídio resultar em morte, eu tenho, galera, uma pena de 2 a 6 anos de prisão. Beleza? 2 a 6 anos de prisão. Agora, Guilherme, se a pessoa não morrer, mas ela ficar com uma sequela grave. Eita! Olha aí, pessoal. A pessoa não morreu, mas resultou numa lesão corporal de natureza grave. Lesão corporal de natureza grave. Nesse caso, turma, eu tenho uma pena de 1 a 3 anos de prisão. Agora, professor, por que é que o desafio da baleia azul, para quem é curador, é outro crime sendo cometido? Turma, presta atenção. Nos 2 casos, a pena pode duplicar. Então, olha aí. A pena, ela é duplicada. Professor, para ser duplicada existem condições para isso. Exato. Uma delas, se for menor. Opa! Se for menor, a pena é duplicada. Turma, geralmente no desafio da baleia azul, a participação é de quê? Adolescentes. De acordo com a nossa Constituição, adolescentes são inimputáveis, né? Nós comentamos, não podem ser julgados pela justiça comum, e sim por uma legislação especial, chamada o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Boa. Turma, geralmente o curador é uma pessoa adulta. Então, esse cara pode cometer o crime de participação em suicídio? Sim. E como a vítima é um menor, a pena dele vai ser duplicada? Vai. Então, primeiro, menor. Moça, digamos que tu induziu teu parceiro ao suicídio por ciúmes, ou porque estava interessado no seguro de vida. Aí é motivo egoístico. Também é duplicada a pena. Se for considerado que você participou de um suicídio por motivo egoístico, tá bom? Motivo egoístico. E por último, turma, caso essa vítima não tenha capacidade de oferecer resistência. Beleza? Caso a vítima não tem capacidade, perfeito, um exemplo, não tem capacidade de oferecer resistência. Beleza? Caso a vítima não tenha capacidade de oferecer resistência. Tranquilo? Show! Turma, finalizamos aí o artigo 122 do Código Penal. Pois não, meu brother? É o jogo do fogo, tem o jogo do gelo, tem uma série... Lembrando, pessoal, repito, isso é um processo cíclico. Já já o desafio da baleia azul, por isso que eu acho, mais uma vez, que os pais têm que tomar mais cuidado ainda. A maioria dos pais estão tentando buscar elementos em seus filhos que possam levar... será que o meu filho está participando desse desafio? Mas quando eu acompanho a vida do meu filho, eu tenho que observar, além do desafio da baleia azul que está na mídia, outras ameaças. Eu posso não encontrar nas redes sociais da minha filha o desafio da baleia azul, mas posso encontrar uma relação amorosa abusiva. Eu posso encontrar meu filho querendo usar um matinho verde. E aí? Né? A gente está muito preocupado. O que está na crista da onda? Desafio da baleia azul. Mas existem outras ameaças latentes. Não é mesmo? Pois não. Vanessa? Perfeito. Aí, além da mutilação do suicídio, tem algum desafio que faz com que ele ataque a família de outras pessoas? Tem sim.
Ó, boa colocação, Vanessa. Vocês observaram que nos meus slides eu não coloquei nenhum slide trazendo os desafios que devem ser realizados, ok? São 28 desafios que acabam se repetindo. Você se lembra que com relação à origem, essa garota, Rina Palenkova, ela praticou suicídio se jogando na linha de um trem. Ela vai se transformar num meme na internet, vão tirar muita onda dela, mas alguns hackers vão fazer uma varredura do que ela postava na internet. E observou-se que ela só postava vídeos relacionados à depressão e suicídio. Ela participava de vários grupos de morte. Um deles é o grupo #F57. Turma, Vanessa, sabe qual é o primeiro desafio? Com uma navalha na palma da mão, por isso que eu acredito mais nessa teoria para sua origem. Com uma navalha, #F57. E tu tem que mandar essa foto pro curador sangrando, né? Porque ele vai ainda analisar se aquilo ali é fake ou é real mesmo. Final da história. Vanessa, tem lá 24 horas de música psicodélica, 24 horas de filme de terror. O 10º desafio envolve, inclusive, o acionamento do Ministério Público na cidade de Barbalha, quando um garoto de nome Isaac disse que tinha escolhido 3 escolas. Por sinal, no dia, os alunos não foram assistir aula. Por quê? Porque ele disse que havia aceitado o desafio, que seria entregar 30 bombons envenenados para 30 crianças. Turma, se lembra quando a nossa mãe e o nosso pai dizia para não aceitar coisas de estranhos? Isso nunca fez tanto sentido como agora. Não aceite. Eu trouxe um saco de sonho de valsa para presentear vocês que assistiram essa aula tão concentrados. Tu aceita um sonho de valsa? Aceita, né? Eu não sou tão estranho assim. Bom, turma é uma onda essa galera. Vanessa, qual é o intuito dele? O intuito dele, Vanessa, é que quando você chegue no último desafio, você já esteja numa situação de depressão muito extrema. Tanto que, por exemplo, você entregar 30 bombons envenenados para a criança, talvez essa pessoa não tenha nem esse perfil. Esse adolescente não tenha nem esse perfil de fazer algo. Mas como ele foi desafiado, ele diz desafio aceito e acha que está sendo também ameaçado, coagido, ele vai lá e o faz. Então a coisa ela é muito mais séria do que o que a gente imagina, né? Turma, eu não poderia finalizar de outra forma. Eu trouxe para vocês o ranking. Essa é a Mônica Tavares, a que eu estava comentando. Isso aqui são os 5 crimes que o curador comete. Primeiro, turma, ele participa em suicídio? Participa. Segundo, os curadores se comunicam. Então, formação de quadrilha? Sim. Associação criminosa. Turma, ele ameaça o indivíduo? Ameaça. Constrangimento ilegal. Dentro da série de 50 tarefas, há aquelas de automutilação, lesão corporal grave ou gravíssima. Turma, ele tem a intenção de que tu pratique o suicídio? Tem. Essa intencionalidade pode ser enquadrada no artigo 121 do Código Penal, crime de homicídio. Ei, calma! Calma! 1, 2, 3, 4, 5 crimes o curador cometeu. Mas peraí, ele conseguiu entrar na minha caixa de e-mails. Ele conseguiu entrar nas minhas redes sociais e conseguiu acesso através de senhas que só eram minhas. Crime de intrusão à informática. Eu posso enquadrá-lo também na Lei Carolina Dickmann, de 2012. 3 meses a 1 ano de prisão. Por quê? Vocês recordam que em 2012, a Carolina Dickmann, atriz global, foi vítima de um crime virtual. Eu não me lembro bem o fato, mas tudo indica que ela colocou o computador dela, a CPU, para ser feito um concerto, e camaradas conseguiram subtrair um número elevado de fotos da Carolina Dickmann e tentaram extorquí-la, né? R$10 mil. Ela denunciou corretamente, em caráter de urgência, a Câmara dos Deputados aprovou uma lei, que é a Lei Carolina Dickmann. É a lei que criminaliza a invasão a um dispositivo eletrônico. Ei, turma, hoje na internet nós temos o direito à privacidade?
Temos o direito à liberdade de expressão, temos, e a rede deve ser o quê? Neutra. Vocês se lembram de 2014 de um tema chamado o quê? Marco Civil da Internet. Então eu posso pegar ainda a Lei Carolina Dickmann e o Marco Civil da Internet e reunir elementos que punam os curadores. Então, galera, eu preciso reforçar a ideia de que o curador é um cybercriminoso. Acho que a gente observou perfeitamente a quantidade de crimes que configura o ato. Extremamente delituoso. Galera, eu trouxe aqui para vocês o ranking. Vocês vão encontrar, caso vocês pesquisem, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, galera, qual é o critério que ela usa? É o número de suicídios para cada grupo de 100 mil habitantes. Para cada grupo de 100 mil habitantes. Aí você diz assim, Guilherme, qual é o país que tem mais suicídios buscando essa proporcionalidade? Nosso vizinho, a Guiana, faz fronteira com os estados do Pará e Roraima. A Guiana, ela tem a maior taxa de suicídios proporcional. Só que quando eu fui olhar o ranking, galera, tem Guiana, Moçambique, Tanzânia, Sri Lanka, são países mais desconhecidos. Aí eu pensei, cara, para levantar o questionamento na turma, eu não vou levar esse critério que a OMS adota, número de suicídios para cada 100 mil habitantes. Eu vou usar como critério o número total de suicídios. Qual é o país onde mais suicídios ocorrem no ano? Eu me assustei. Índia, 258 mil por ano. Lembrando que é o segundo país mais populoso do mundo, deve ultrapassar a China até 2025, com 1.222 bilhões de habitantes. Mas, galera, é muito suicídio, né não? China, Estados Unidos, Rússia, Japão, Coreia do Sul, Paquistão, Brasil. Aproximadamente 12 mil suicídios. Estamos em 8º lugar. Agora, olha que engraçado, pessoal. Quando eu pego o ranking de número absoluto, o Brasil é o quê? 8º. Mas no ranking proporcional, o Brasil está na posição 111. Então, lógico, né? A população absoluta é elevada, o número de suicídios por ano 12 mil, proporcionalmente falando, vai dar um valor reduzido. Quando eu pego o número absoluto, que o Brasil sobe bem no ranking. Alemanha e Bangladesh. A coisa que vocês mais querem numa redação sobre o tema: soluções. Quais as propostas de intervenção? De acordo com a OMS, países membros da ONU giram em torno de 195 países membros. Desse total, só 28. Turma, olha que coisa triste. Somente 28 países têm plano preventivo ao suicídio. 28 países que adotaram estratégias para reduzir o número de suicídios. Aqui, a galera na aula passada pediu que eu começasse a assistir uma série chamada Os 13 Porquês, né? Eu comecei a assistir a série. Não façam spoiler. Estou muito preocupado porque eu estou vivendo a série não a partir da Hannah Baker. Eu estou vivendo a partir do Clay Jensen. Estou muito preocupado porque está sendo um martírio para o cara. Até onde eu interpretei, o cara está absolutamente apaixonado pela dona. Mas infelizmente ela foi se relacionar com Justin Foley. Mas uma das coisas que eu observei é a seguinte: sabe por que isso aqui está ocorrendo hoje e na última semana? Porque a maioria das escolas, e eu acho que a série, ela traz isso. A escola, ela tenta manter a reputação dela e não se preocupa com a dor da Hannah Baker. O que foi que ela tentava me transmitir? Pelo menos eu tentei interpretar dessa forma. Que nós, enquanto escola, nos preocupamos muito com as dores físicas do aluno. Tá com uma dor de cabeça? Opa, vá à coordenação, toma um bálsamo, geralmente é bálsamo, né? E retorna, né? A gente se preocupa e muito pouco com as dores físicas.
Qual é a escola que está se preocupando com as dores da alma de seus alunos? Então eu acho que a série chama atenção. Lembrando que a OMS tem uma carta aberta em que ela coloca que a série descumpre muitas normas de acordo com a Organização Mundial da Saúde, principalmente a partir do episódio 9, pelo que estava na carta. Mas, sem dúvida alguma, a série fez o número de ligações para o Centro de Valorização da Vida aumentar em 100%, o Disque 141. E por incrível que possa parecer, eu já tive alunos que me procuraram dizendo que já telefonaram. E eu perguntei, o que é que acontece? Guilherme, a moça que me atendeu, ela pede para eu falar. Ela quer me ouvir. E aí eu discorro tudo que está acontecendo na minha vida. Ao final, ela me orienta de alguma forma, de maneira bem simples. E aí a ligação tem o seu desfecho. Então, se precisa conversar, mas lógico, antes, fortalecimento dos laços familiares. Emily Durkheim diz, o suicídio não é um fenômeno individual, é um fenômeno social. Ele está relacionado à força ou fragilidade das suas relações sociais. Tá bom? Turma, eu estou devendo as 3 propostas de intervenção. Venham para cá. Professor, eu vou colocar isso. Tem gente que é muito criativa. Na hora da redação quer colocar tudo. Tem aluno que vai botar, gostaria que o Netflix fosse gratuito para toda a população brasileira. Dessa forma, assistiriam a série Os 13 Porquês e se informariam sobre o tema. Turma, criatividade é ótimo. Mas na hora de uma redação, você pode ser um pouco mais clichê. Vocês se lembram quando a professora de redação de vocês fala nos benditos gomifes? Não fala? O que é que você pode usar? 3. Primeiro, Coreia do Sul, como é que praticam suicídio? É um dos países com esse tigre asiático. É um país com o estatuto do desarmamento mais rigoroso no planeta. Para o cara conseguir ter uma arma de fogo na Coreia do Sul, meu amigo, acaba a pena. Só que como é que tem tanto suicídio? Por envenenamento. Eles buscam outra estratégia. Turma, vocês concordam que a gente poderia restringir o acesso a meios que provoquem o suicídio? Então, qual seria a primeira proposta de intervenção, de acordo com a OMS? Restringir o acesso aos meios que provoquem suicídio. Arma de fogo, medicamentos fortes, pesticidas. Segundo, turma, eu falei para vocês que o suicídio é um problema de saúde pública. Problema de saúde pública merece o quê? Investigação, conhecimento para a criação de uma prevenção. É necessário a capacitação de profissionais da área da educação, da área da saúde e até da área de segurança para lidar com esses casos? Sim. Eu posso receber uma formação continuada, inclusive da psicóloga da escola, para saber como agir diante, por exemplo, de casos envolvendo meus alunos. Saber como agir. Então, segundo, fomentar a capacitação de profissionais da área da saúde, educação e segurança. E por último, informar aos pais. Informar aos pais para que saibam como tratar o assunto junto de seus próximos. Tranquilo? Então, galera, para fechar essas 3 propostas de intervenção. Turma, lembre-se, de acordo com esse sociólogo francês, Emily Durkheim, final do século XIX, 1897, ele escreve uma obra chamada O Suicídio. Por que ele pegou como objeto de estudo o suicídio? Porque ele pensou, se eu conseguir provar que um ato aparentemente tão íntimo é um fenômeno social, imagine o resto. Então o que é que Emily Durkheim faz? Ele pega, galera, o objeto de estudo o suicídio e diz, caramba, todo indivíduo que pratica suicídio é um indivíduo triste, mas não é qualquer tristeza. Por que não é qualquer tristeza? Porque ele cogita abreviar a sua existência por considerá-la insuportável. Se eu conseguir provar que no momento em que a pessoa está lá, entre optar pela abreviação da vida, da existência, ou permanecer vivendo, existe uma variável social, imagine o resto.
O que foi que Emily Durkheim vai fazer? Ele vai analisar várias estatísticas, vai visitar até hospitais, buscar obituários e vai chegar a essas conclusões. Rapidinho, turma, para a gente não demorar. Rapidinho, a primeira conclusão que Emily Durkheim tem. Indivíduos casados se suicidam menos do que indivíduos que não são casados. Eu não estou dizendo que pessoas casadas não se suicidam, estou dizendo que a probabilidade é menor. Indivíduos que são casados se suicidam menos do que indivíduos que não são. Então, galera, se casem. Segundo, indivíduos que têm filhos se suicidam menos do que indivíduos que não têm filhos. E terceiro, indivíduos que possuem pais vivos se suicidam menos do que indivíduos que não possuem pais vivos. Professor, o que é que o senhor quer me dizer? Que meus filhos, João e Pedro, são principalmente, o Emily Durkheim vai dizer, quando esses filhos são dependentes econômicos de seus pais, a probabilidade é ainda menor. Então, por exemplo, Pedro e João, minha esposa Emanuela, meu pai Chicão e minha mãe Penha são fatores protetivos da minha vida. Então, eu estimulo o que eu chamo de alteridade. Eu não me imagino praticando esse ato extremo. Por quê? Porque eu não consigo imaginar a dor e sofrimento que eu poderia estar causando caso eu fizesse tal ato. Então, lembre-se, isso é outra evidência. Para fechar, ele diz, indivíduos que possuem uma projeção dentro do mercado de trabalho, uma certa estabilidade, se suicidam menos do que indivíduos que não possuem essa projeção. Desempregados, por exemplo, há muito tempo. E por último, indivíduos que frequentam cultos religiosos se suicidam menos do que indivíduos que não frequentam cultos religiosos. Em outras palavras, Emily Durkheim classifica o suicídio em 3. Para fechar a aula de hoje, vocês vão me dizer qual é o mais comum hoje no mundo. O suicídio egoístico é quando o interesse individual se sobrepõe à coletividade. Pessoas divorciadas, pessoas depressivas cometem o suicídio egoístico. Qual é o contrário do suicídio egoístico? O altruísta, que é quando a coletividade se sobrepõe ao caráter individual. Eu morro em prol da sociedade. Kamikazes no Japão e homens-bomba, por exemplo, se enquadram nesse tipo. Altruísta. E o suicídio anômico. O que é anomia? Quebra de regulação social, crises econômicas. Quebra da Bolsa de Valores em Nova York em 1929. Registrou casos de suicídio do tipo anômico. Japão, suicídio anômico. Por incrível que possa parecer, aquele ranking de países, a maioria dos suicídios são do tipo anômico. Se são do tipo anômico, que é a quebra da regulação social, ele meio que comprova a relação que Emily Durkheim quer estabelecer. O suicídio talvez seja um fenômeno mais social do que individualmente falando. Turma, finalizo por aqui. Eu espero que vocês sejam agentes reprodutores das nossas ideias. Vamos tentar fazer com que essa informação chegue a milhares de pessoas. E tem uma música do Jota Quest que eu gosto muito. Infelizmente, isso aqui não é o meu paredão. Mas eu gosto muito, ó. Não sei se a galera já ouviu. É uma música gostosa de ouvir, ó. Já ouviram essa música? Diz assim, o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Vamos se levantar e vamos nos abraçar? Bora lá? Bora lá?